Hoje teremos como tema risco à apostasia. O tema é o risco à apostasia. Que é isso, pastor? O que é apostasia? Apostasia é alguém que conviveu, você vai já entender no texto, aí nós vamos já trabalhar no texto, mas é alguém que conviveu no Evangelho e por algum motivo de prazer dessa vida ou algo parecido, fez com que a pessoa se desviasse, abandonasse o Evangelho. No decorrer da jornada cristã, a gente vê muita gente boa, muita gente que não sei se é crente ou aparentemente crente, se desviando. E aí, esse texto, ele é bem interessante porque ele está bem dividido, bem trabalhado. Do 1 a 3, ele incentiva você a crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Do 4 a 8 é o tema, é o perigo à apostasia. E do 9 ao 12, ele diz que nós somos dessa geração que retrocede. Pelo nosso testemunho, pelas nossas obras, nós mostramos que já somos verdadeiramente salvos. Porém, o que acontece? Quando nós chegarmos no 4 ao 8, existem duas correntes teológicas, que eu não vou entrar em corrente teológica até para não confundir a sua cabeça. Mas existe uma corrente que é assim, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. São os crentes reformados acreditam nisso. Que uma vez que você teve encontro com Jesus, você nunca perde a salvação. O crente perde a salvação? Para eles, não. Existe uma outra corrente que diz que o crente perde sim. Nós vamos trabalhar um pouquinho nas duas, porém a pastora do avivamento, ela crê o seguinte, que quando você se desvia, na verdade, você nunca foi crente. Você foi até convencido, não convertido. Então, sobre todos esses assuntos, né, e do perigo da perseguição que se aproximava, lembra que Hebreus foi escrito para combater as pessoas que estavam querendo sair, encontrar Jesus Cristo, que é superior a tudo aquilo que já ministramos, já está no sexto, né? E aí estavam querendo voltar ao judaísmo. E aí esse retroceder, ele disse, olha, Cristo é superior, Cristo é maior, Cristo é melhor. Não volte não. Mas as situações da vida fizeram com que algumas pessoas se desviassem e para voltar para ser aceita ao judaísmo, entre outras coisas, ela tinha que dizer que, ele não dizia que Jesus, mas nem o Messias, porque é muito forte, mas dizer que o Nazareno, é a mesma coisa, tá? Que o Nazareno, todo aquele que era da seita do Nazareno, era maldito. E a pessoa dizia, o ex-crente dizia que era maldito. Mas, sem mais delongas, vamos para o texto, versículo por versículo. Vamos trabalhar em Hebreus, capítulo 6, de 1 a 12. Ah, sim, ainda tem outro. No 5, no finalzinho do 5, ele diz o seguinte, que muitas coisas o autor de Hebreus não pôde ensinar, inclusive sobre Melquisedeque, que nós vamos trabalhar no próximo, provavelmente no próximo domingo, sobre Melquisedeque ele não conseguiu ensinar, porque os crentes eram meninos, os crentes não cresciam. Ele disse, olha, quantas vezes eu quis dar uma comida sólida, um alimento mais consistente para vocês, mas vocês ainda estão no leitinho da papinha. Então, por vocês não crescerem espiritualmente, a gente não consegue avançar. E aí, quando chega no 1 a 3, é o que nós vamos trabalhar agora, aí ele incentiva ao crescimento. Então, a primeira palavra para você hoje é que você deve buscar, Pastor Roberto, como é que eu devo crescer espiritualmente? Eu quero lhe ensinar uma coisa bem forte para você, tá? Principalmente porque tem alguém aqui que pilota duas rodas, né? Mas você que foi pequeno, você já teve uma bicicleta? Diga bem forte, já teve uma bicicleta? Aquela monareta. Então é assim, na bicicleta, se você parar a bicicleta ou a moto, o que é que acontece? Cai.
Ou você bota o pé no chão, ou você o quê? Cai. Assim é no reino do Espírito. Ou você cresce. Eu tinha uma pregação, depois uma pastora pegou. Ela pegou minha pregação, tá? Colocou no livro dela. No reino do Espírito não existe estacionamento. Jesus não disse assim, eu sou a parada, eu sou o estacionamento. Ele disse, eu sou o caminho. O reino de Deus é dinâmico. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Não existe parada, não existe férias. Então é igual a bicicleta, é igual a moto, veículo de duas rodas. Se você parar, você cai, irmão. Então, para você não cair, o que acontece agora na moto? Para a moto ter mais consistência, o que você faz? Não, o que você faz na prática, motoqueiro? Acelera, meu irmão. Então acelere, vá para frente, meu querido. Pare de parada. Jesus não é um estacionamento, não. Não tem vaga para férias nem estacionamento, não. É avançando. Quanto mais você acelera, claro, não precisa acelerar demais, né? Você pode sofrer um acidente. Mas quanto mais você acelera, mais a moto tem estabilidade e assim a bicicleta. Então a sua jornada cristã é uma andada de bicicleta ou de moto. Continue acelerando. Paulo diz assim para você. Paulo é Filipenses 3. Eu nem comecei a ministrar, né? Paulo Filipenses 3, 13 e 14. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, avançando para o alvo. Seu alvo é Cristo, diga amém. Então avance. Pare com esse negócio de preguiça espiritual, de não querer ler a Bíblia, de não querer estudar, de não querer orar, de não querer ouvir louvores. Ah, pastor, eu sou domingueiro. Não, domingo eu vou. Todo domingo eu estou na igreja. Todo dia, sabe como é que é, pastor? Sei não. Sei não, e você vai acabar caindo. Porque a bicicleta. O crente é um homem andando de bicicleta. Se parar, o que acontece? Cai. Então, para você não cair, acelere na bicicleta, pedale, meu irmão. Vamos lá. Então, vamos lá. Né? Um. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Então, o que ia dizer Paulo? Faltou os hebreus, nós não sabemos quem é. Mas sempre a gente prega só sobre Paulo. Paulo não, os hebreus é um autor desconhecido. Então ele diz assim, em primeiro lugar, ele diz que essa palavra maturidade, na que eu estudei, é perfeição. Quando você vê na perfeição na Bíblia, diga assim para o irmão, quando você lê perfeição, é maturidade. Tá? A do Ivan já é moderna, ele já leu maturidade. Ele quer que você deixe de ser menino. Você precisa ser um crente maduro. O que é um crente maduro? É aquele que é um crente cascudo. É aquele do ditado, é o crente que passou na casca do alho, que aguenta as pancadas, que aguenta a cajadada, que o pastor apacenta com o cajado e a vara. O cajado é consolo, mas de vez em quando o pau senta, dá uma pancada no crente, porque o crente perigoso, ele dá uma paulada no crente. Isso faz parte do dia a dia, do aconselhamento. O pai corrige os filhos, sim ou não? Deus, assim como o pai que ama, corrige seus filhos. Então o pastor que lhe ama tem que lhe corrigir. Então a palavra para você hoje corrigir, deixe de ser menino, seja maduro, porque o menino é levado por todo o vento de doutrina. Vem uma heresia, vem uma mentira, ele acredita. Quando você é menino, você é muito puro. Essa parte é boa, mas você acredita em toda a história que lhe contar, você acredita. Então você precisa ser maduro, crente maduro, e deixar os fundamentos. Observe que a Bíblia compara também a nossa jornada cristã como uma árvore, e aí no caso como um edifício. Então o edifício, imagine um edifício que você vai construir. Você vai ficar só no alicerce, só na base, sim ou não? Não, porque senão nunca vai crescer, nunca vai plantar obra. Então o que ia dizer de novo Paulo, misericórdia. Se eu disser Paulo, então você já sabe que não é Paulo. O que o autor de Hebreus está querendo dizer?
Saia do alicerce, irmão. Pare de ficar nos fundamentos. E ele cita algumas bases cristãs, que é uma vergonha, que vamos já citar, e você vai ver, pastor Roberto, que vergonha, você vai dizer só em casa, que já passou a mulher para o seu cônjuge, para os seus filhos. Pastor Roberto, que vergonha, eu não saí nem dos fundamentos. Você vai ver que o autor aos Hebreus considera como fundamento, vai já citar. Saia da base, saia do fundamento e conquiste e seja maduro, desde de ser menino. Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, 2. Do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tá. O Ivan vai repetir de um por um. Esses 4 aí, não sei se no 30 tem mais algum. Para o autor aos Hebreus, isso é fundamento até ressurreição dos mortos. Aí você, pastor, não entendo nada de ressurreição dos mortos. Pois é. Para o autor aos Hebreus, isso é base, isso é alicerce, isso é fundamento. Isso é meninice. Você já devia ter saído desse leitinho há muito tempo. A criança, quando é pequena, independente, novinha, você tem que dar o leite na boca, sim ou não? A mãe tem que dar até o peito para ele ajudar a pegar o peito, sim ou não? Sim. Mas depois que ele cresce um pouquinho daquele leite de peito, ele começa a comer o quê? Alimentos. Primeiro é uma evolução. Você lembra da sua criancinha? Quando ele pegou a mamadeira sozinho? Ele já se sente machinho, né? Aí você dá a mamadeira na boca. Daqui a pouco ele já pega sozinho e fica... Né? Sim ou não? Aí daqui a pouco ele já começa a comer sozinho. Você ainda dá algumas coisas. Daqui a pouco ele se alimenta sozinho. Fica bonito hoje um marmanjão, a não ser que seja romântico, né? Marido e mulher. Entregar a comida na boca, fica legal? Sim ou não? Claro que não. Porque quando era menino, ele não sabia nem comer. Estava na boca, muitas vezes. A não ser que você esteja doente, né? Doente ou romantismo, né? Mulher bota na boca. Toma meu amor aí, amém. Mas fora isso, fora o romantismo, meu irmão, não. Você já tem que se alimentar sozinho. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado assim, você precisa aprender a se alimentar sozinho. Você pode dizer isso? Deixe de dependência espiritual, irmão. Pare de precisar de boleta. Boleta é para aleijado. Você é aleijado espiritualmente? Então ande sozinho. Ande com as suas próprias pernas. Então, deixe as bases. Mas vamos citar de um por um bem devagarinho as bases que ele cita aí. Só as bases do 2 aí, por favor. Cerimônias de purificação com água. Tá bom, para. Olha, eu não vou comentar não, porque senão fica muito comprido. Mas qual é a primeira base? Cerimônia de purificação com água. Se você não sabe o que é isso, meu irmão, você não é nem bebê. Acho que você está no útero aí. Tá? Então você precisa saber o que é isso. Mas eu vou lhe dar uma canja, já que estamos falando de bebezinho, vou dar uma canjinha na sua boca. Toda casa do Antigo Testamento tinha uma cerimônia de purificação. Quando a pessoa chegava, ela se lavava. Ela se purificava. Mas não vou entrar não, porque senão é para mexer com você. É você que tem que estudar. Sou eu não. Diga amém. Qual é o próximo, Ivan? Da imposição de mãos. Imposição de mão. Você que é crente da restauração, você é da restauração, diga amém. Alguém já orou com imposição de mão de você? Então você já conhece um pouco, né? Sobre imposição de mão. É aquilo que a gente faz, principalmente no chamado. Pega o óleo, passa na sua testa e ora, crendo que o óleo é o Espírito Santo e que a imposição de mão, o que significava no Antigo Testamento? Se fazia essa imposição de mão, principalmente com animais. O cabra chegava cheio de pecado, que não é você, aí levava o animal para ofertar, para oferecer. O sacerdote pegava o animal e fazia a imposição de mão na pessoa e no animal,
fazer uma cerimônia de transferência. Então, a primeira coisa, quando o pastor está orando na sua testa com óleo, com imposição de mão, ele está fazendo uma transferência de unção. Isso é 100% bíblico e eu não posso me aprofundar. Terceiro, Da ressurreição dos mortos. ressurreição dos mortos. Você sabia que todos vão ressuscitar um dia? Você sabe? Diga amém. Você tem dúvida? Vai estudar sobre a ressurreição dos mortos. E Jesus Cristo diz assim: eu sou a primícia. Ele ressuscitou primeiro, né? Primícia primeiro. Ele ressuscitou primeiro para que o dia ele venceu a morte. Eu me mostrei um pouquinho aqui. Ele venceu a morte, ressuscitou. E hoje todos nós teremos o direito à ressurreição. Você não sabe nada disso? Você é menos que bebê. Próximo. Do juízo eterno. Juízo eterno. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. É Mateus 25. Naquele dia todos vão prestar contas. A Bíblia diz que os livros serão abertos. O livro dos pecados e o livro das obras. Obras para ganhar galardão e pecado para receber absolvição ou condenação, conforme o bom e reto juiz Jesus Cristo vai julgar. Todos seremos julgados. Mateus 25. Vamos lá. Acabou o 2, né? 3. Sim, agora o 3. Vamos lá. Isso faremos, se Deus o permitir. Só isso? Só. Ai, Pode ler o 4? pode ler o 4. Ora, com Não, respeito... só um pouquinho. O 4 e o 8, agora é o tema principal. É o perigo apostasia. Tá? Só para você se tocar aqui no esquema da pregação. Vamos lá. 4. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então ele está dizendo, para entender tudo vai ser o 4 a 8, mas no 4 ele está dizendo assim, que tem pessoas que foram iluminadas, que provaram dos dons espirituais e até do Espírito Santo. Então era uma pessoa que ou era crente de verdade, ou pelo menos fingia. Porque, como eu falei, são duas correntes teológicas, eu vou defender as duas, mas vou deixar terminar o 8 e eu vou defender as duas. Eu vou citar Judas e Pedro, 2 apóstolos. Mas vamos lá. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes que era há de vir. Que era e que há de vir. Então, no 5 ele está dizendo, primeiro eles foram iluminados, tiveram um encontro com Jesus, ou aparente, ou era convertido, ou era convencido que Jesus Cristo era o Senhor, participaram do corpo de Cristo, receberam o dom, Espírito Santo, e aí, repete o quinto de novo aí que eu disse. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, talvez, muitos foram curados, muitos oraram, como já foi falado, ressuscitaram mortos, curaram enfermos, fizeram e aconteceram, e na verdade nunca foram crentes. Vamos lá, 6. Mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, vamos parar até aí, que eu já vou comentar bastante, tem duas coisas para ministrar bastante. O que acontece? Pessoas que frequentaram igreja, porque existe, diga 2 tipos de igreja, diga. Eu disse que era 2 assuntos, eu vou falar 3. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa que você está vendo. Essa igreja visível, você vê aqui o pastor pregando, cheio de empolgação. Sabe se esse pastor é crente mesmo? Não sabe. Sabe se esse pastor mesmo vai para o céu? Não sabe. Sabe se irmãozinho que ora bonito aí, sabe se ele vai para o céu? Não sabe, porque essa aqui é a igreja visível. E a Bíblia diz que a igreja visível, o joio e o trigo fazem parte da igreja visível. E o trigo é o crente genuíno, que vai para o céu, e o joio é aquele que vai para o inferno. Mas eles são muito parecidos. E um dia, Senhor, deixa arrancar o joio. Eu disse, não. Se eu arrancar o joio, pode ser que eu arranque
alguns dos trigos também juntos, porque estão colados juntos. Então, deixa que no final do juízo final, que a gente vai arrancar. É que nós vamos saber, nós só vamos saber quem é crente mesmo no final, porque existem pessoas que parecem com crente, andam como crente, falam como crente, mas não são crente. E aí eu vou dar o exemplo de dois, que eu falei, que é Judas e Pedro. Pedro é um crente e Judas é o ímpio. Ambos eram apóstolos, dos dois que eu estou falando, sim ou não? Apóstolo de Cristo. Caminharam. O tempo que Jesus passou aqui como pregando e etc. foram 3 anos e 6 meses. Então, Pedro e Judas passaram 3 anos e 6 meses com Jesus. Viram muitos milagres, sim ou não? É bem provável que até Judas e Pedro tomaram do vinho transformado, sim ou não? De água e vinho. Multiplicação dos pães e peixes, comeram talvez? Ele andava com o cara, então é muito razoável que viram milagre, gente ressuscitando, que tomaram. Isso aqui é água, era. Jesus transformou em vinho. Rapaz, esse cara é Deus mesmo, hein? Daqui a pouco, pode adiantar um pouco, né? Tá, por causa das horas, mas você conhece a história. Judas vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. 30 moedas de prata, para você ver, era o preço de um escravo. Vendeu e entregou Jesus. E não se arrependeu, porque não tem problema você pecar. O crente verdadeiro, a Bíblia diz, e se é você o crente verdadeiro, diga amém. O crente verdadeiro diz que o justo cairá até 7 vezes, mas de todas as 7 o Senhor, quem sabe, o Senhor o levantará. Quem cair do homem, o levantar é de Deus, quem te levanta é Deus. O justo vai cair até 7 vezes, e das 7 vezes Deus te levantará. Agora, esse 7 será? Se a Bíblia está falando de 7 vezes mesmo, sim ou não? Não é literal, Ritinha do avivamento. 7 vezes é a plenitude, a completude. Então, você pode pecar, não é para você pecar, não estou incentivando ninguém a pecar, não. Você pode pegar quantas vezes você quiser. Se você for crente mesmo, você não vai ficar no chão. O seu lugar não vai ficar prostrado. Diga amém. Deus vai te levantar. Desde que haja arrependimento verdadeiro. Judas até entendeu, veio o remorso. Não veio arrependimento, mas veio o remorso. Ele entendeu que quando mataram Jesus, ele disse que esse homem era santo mesmo, devolveu o dinheiro que ele pegou, jogou lá no templo as 30 moedas, mas isso aqui que ele foi fazer? Foi se enforcar. E foi por inferno. Tá? Não foi para o inferno porque se enforcou, não. Mas isso é outra teologia que eu não vou entrar aqui, não, porque senão ia confundir a sua cabeça. Tá? Ele não foi para o inferno porque ele se enforcou, não. Só isso. Qualquer tio prego para você. Ok. Mas ele foi para o inferno porque ele negou Jesus e não se arrependeu. E Pedro? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro disse assim, eu não conheço. Até se eu vestir, você parece com ele. Eu não conheço esse homem. Sabe quem é esse homem? Jesus Cristo. Eu ando 3 anos e 6 meses com Jesus Cristo. Eu não estou andando não, tá? Estou falando de Pedro. É Pedro. Anda 3 anos e 6 meses com Jesus Cristo, experimenta dos milagres que eu já falei, né? Vê multiplicação de pão, de peixe, vê água transformada em vinho, vê milagre, vê cego enxergar, vê Jesus andando sobre as águas. Pedro experimenta dar todas as águas. Daqui a pouco, na hora que o negócio aperta, ele nega Jesus 3 vezes. Mas sabe qual é a diferença de Pedro para Judas? Ele se arrependeu. Tem lá depois ele foi e chorou amargamente. Então, arrependimento, irmão, é com dor, é com choro, com arrependimento genuíno. Não é você ficar com aquele remorso, depois que passa, volta a cometer o mesmo pecado. Não. Pedro só se converteu. Preste atenção. Tem pessoas que estão com você, está aqui na igreja, pertence à igreja visível, mas não pertence à igreja invisível.
e se não se arrepender, vai para o inferno como Judas. Andou com o homem? Andou. Jesus enviava de 2 em 2, sim ou não? Então é bem provável, que eu estou conjecturando, que não sei quem era o parceiro de Judas, mas os dois iam, ganhava gente para Jesus, libertava as pessoas, expulsava enfermos, ressuscitava morto. Mas foi para onde que Judas foi? O inferno, porque não houve arrependimento. Ao passo que Pedro se arrependeu amargamente, Jesus se encontra com ele. Irmão, eu começo a me empolgar, eu vou pregar bem rapidinho. Quando Jesus se encontra com Pedro e apacenta Pedro e cura Pedro, vou dar a tradução para você aqui. Quando ele diz, quem lembra lá daquela passagem quando ele diz, Pedro, tu me amas? Quem lembra? 3 vezes, não foi? Aquela palavra em grego. Em português você não entende, não. Vou trazer a revelação para você. Aquela palavra é assim. Dizer 2 palavras para você me ama. Existe o amor ágape, que é o amor incondicional, amor de Deus. Existe o amor, vários amor. Tem o filéu, eros e etc e tal. E quando Jesus chegou com Pedro e veio confrontar Pedro, disse, Pedro, tu me amas? Aí ele veio todo boçal. Senhor, tu sabe que eu me amo, amor ágape. Jesus olhou para ele assim, Pedro, tu me amas? Aí ele, amor ágape de novo, te amo incondicional. Jesus já foi ficando, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas. Naquele momento ele se converteu. E sabe como que ele respondeu? Amor de homem, meu querido. Ele nunca teve amor de Deus. Ele se converteu naquele momento. Por isso que você não entende por que Jesus, se Jesus pediu, falou 3 vezes com ele, por que ele negou 3 vezes? Não tem nada a ver. É porque enquanto ele não respondesse de verdade, genuinamente para Jesus, você engana todo mundo. Jesus, você não engana. Diante do confronto com Deus, está aí o celular da Rui, porque eu quis ter para ela, mas não posso render. Diante do confronto com Deus, a melhor arma é a rendição. Se renda logo, não fique dando desculpa, não. Senhor, é a mulher que tu me der. Senhor, porque eu sou menino. Senhor, pare com isso, se renda. Senhor, eu sou pecador mesmo, eu não tenho jeito mais. Senhor, me ajuda, me socorre, me ajuda, e eis-me aqui. E Deus te levantará, irmão. E aí, por 3 vezes, na terceira, Pedro se derramou. Senhor, tu sabe que eu nasci. Tu sabe que eu nunca te amei. O meu amor era da boca para fora. Meu amor nunca foi genuíno. Meu amor era amor ético, era amor filéu, de irmão. Menos de amor de Deus, amor ágape. E aí, aí Jesus, não está escrito, mas Jesus certamente disse agora, Pedro, se converta. Agora vai e prega o evangelho. A partir daquele dia, Pedro passou a ser, depois ele perdeu, ele passou a ser o sucessor de Cristo aqui na terra. O discípulo mais importante passou a ser Pedro, quando ele se converteu, depois de 3 anos de serviço, e depois que ele foi confrontado e negou Jesus. Eu não sei como você chegou hoje aqui hoje. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas uma coisa eu te digo, Jesus te conhece. Jesus conhece o teu profundo e o teu escondido. Se tu engana todo mundo, se tu fala bonito, se tu ora bonito, isso para Deus não é nada. Vou te dizer uma coisa, vou lá para Mateus 25 de novo. Aí, chego a Mateus 25, Deus coloca de um lado as ovelhas e os cabritos, os bodes. E as ovelhas, ele diz para que entrai e tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Esse aqui diz apartai de vós. Aí esse aqui diz assim, Senhor, não, só aqui o bode. Senhor, quando foi que nós não visitamos? E quando foi, porque no teu nome a gente expulsou o demônio, a gente curou o enfermo, a gente profetizou, a gente ganhou vida, a gente fez tudo do crente. Jesus diz assim, apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade, na verdade eu nunca vos conheci. Diga misericórdia. Então fazer a obra não significa nada.
desde que não seja genuíno. Como é que está o teu coração nesta noite? Deus te trouxe hoje aqui para você ser confrontado como Pedro. Você ama Deus mesmo? Se você ama Deus, faça a obra, mas faça genuíno. Porque expulsar demônio, falar novas línguas, curar enfermo. Jesus, olha. Hebra ministrou aqui. Os discípulos chegaram com Jesus. Jesus, que obras. Porque aquilo era tudo importado. Aquele tempo demorou 40 anos para ser construído. Senhor, que obras, que bela área. Aquele tempo tinha as pontas do templo, era de ouro. Para o animal não sentar, era lanças pontiagudas de ouro. Então o templo era a coisa mais linda. O Herodes demorou 40 anos. Ele cobrava imposto, tá? Tinha um imposto do templo. Ok. E aí, quando eles começaram a acabar para Jesus, eles, meu irmão, obra, beleza, não ficará pedra sobre pedra. Deus não está interessado na tua mansão, na tua igreja, no teu templo. Deus não habita em templo construído pela mão do homem. Sabe qual é o melhor templo para Deus? Diga amém. É seu coração, é sua vida. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. E não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Você é templo do Espírito Santo. Agora, como é que está o templo do Espírito Santo? Ele tem prazer na tua casa, nessa morada aí? É você que tem que responder, não sou eu. Deus te trouxe aqui só para confrontar. Eu não confronto com as minhas palavras, não. É a Bíblia, eu confronto conforme a palavra de Deus vai ministrando. Eu vou só lhe explicando a palavra. Então, crente genuíno, ou não, genuíno não, crente cai e vão para o inferno. Tem dois exemplos, dois apóstolos, de igual modo. Você quer mais? Diga amém. Os 12 espias. Os 12 espias eram 12 tribos, você sabe a história. Tinha 12 príncipes. Foram espiar a terra. Já tinha promessa de Deus. Tinha ou não tinha promessa de Deus? Para entrar na terra que manda leite e mel. Sim ou não? Tinha ou não tinha? Deus tinha prometido. Eles vão espiar a terra. Verificaram que a terra manava leite e mel. 2 homens carregaram um cacho de uva. Me pergunte que tamanho é esse cacho de uva. Quem lembra da padieira? Quem sabe o que é padieira? Então, é porque eu sou do Nordeste, socialista. Antigamente, o negócio ficava pesado demais, você pegava uma vara, viu, Raio? Você pegava uma vara, por exemplo, uma lata d'água pesada. Aí você botava a lata d'água no meio da vara e 2 homens carregavam no ombro. Isso é padieira. Então, 2 homens para carregar um cacho de uva, colocado numa padieira, aquela pesada. Que uva era essa? Não sei, estava lá. Mas era a terra que manda leite e mel. Mas só para ele edificar aqui mais um pouco, a terra que manda leite e mel, o leite era de cabra e o mel era da tâmara, tá? Só para o seu conhecimento. Ok, leite e mel. Ok, foram 12 príncipes. 12 príncipes, agora a mesma coisa. Quem eram os 2 que tiveram fé? Josué e Caleb. Agora me diga o nome dos 10. Ninguém sabe. Quando eu terminar, eu quero que você aplauda. Aquele que não tem fé, ele fica esquecido na história. Ninguém sabe o nome dos 10 príncipes que voltaram com fracasso, fizeram o povo chorar e disseram que era melhor voltar para o Egito. Diga misericórdia, mas aplauda o Senhor. Você quer fazer história ou você quer ser esquecido? Você quer deixar um legado ou ninguém quer se lembrar de você? Porque Josué e Caleb, todo mundo conhece Josué e Caleb, sim ou não? Conhece. Testemunho de fé, de coragem, de audácia. Deus prometeu, Ele vai nos dar terra mesmo, porque Deus vai na nossa frente, vai dar certo. Mas os 10 disse, olha, lá tem gigante. Nós somos para ele como se fosse gafanhoto. Além do cabra ser frouxo, medroso e não ter fé, ainda se vê como inseto.
Diga misericórdia, irmão. Que gafanhoto? O que é o gafanhoto? É que você pisa em cima, sim ou não? Ele achava que o inimigo ia pisar em você. É assim que a pessoa que não tem fé acha que o inimigo vai pisar e até pisa, se você não tiver fé. Mas se você tiver, você vai colocar o inimigo para correr, diga aleluia. E você conhece a história. Entraram, só Josué e Caleb entrou na terra prometida, porque tiveram fé, conquistaram a terra, você sabe a história, e entraram na terra que manda leite e mel. Você quer entrar na terra que manda leite e mel? Diga amém. Então, todos nós somos chamados para entrar na terra que manda leite e mel. E aí, mas a falta da fé, muitos ficam no deserto e morrem no deserto. Então é você que vai determinar a sua bênção. Se você é um homem ou uma mulher de fé, você foi chamado para viver numa terra que mana leite e mel. Então imite Josué e imite Caleb. Vamos lá. 7. Fiz só uma paradinha, tá? Que a parte principal aí é o perigo, é o risco, a apostasia, você se desviar. Aí, segundo a pastora Cleide e os reformados, a pessoa que se desvia, na verdade, nunca se encontraram com Jesus. Era convencido e não convertido. Porque uma pessoa convertida, para valer, ela pode até cair, mas Jesus levanta de novo e ele vai para o céu, que é o seu lugar. É 8, né? 7. Estava no 7 aí. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Então, olha só, ele compara agora com a terra. A terra, a chuva vem, né? Cai sobre toda a terra, mas na terra vai dar. Lê o 8, vou comentar logo. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimado. Então ele compara no 7 e 8, ainda dentro do risco da apostasia, ele compara que tem a terra é para todos, né? O sol nasce sobre todos, sobre justo e injusto, tá? Mas na terra tem árvores frutíferas, que eu espero que você diga amém. Tem árvore frutífera, mas tem espinhos e abrolhos. Mas o que é isso? Foi por causa do pecado, tá? Não tinha nem espinho, nem abrolho. O plano original de Deus era fazer um homem quase que, eu estou conjecturando, um homem seria quase que um super-homem. Ele não ia se cansar, ele não ia suar. Aí quando houve o pecado, Gênesis 3, o homem foi amaldiçoado. O homem, a terra, a mulher, todo mundo foi amaldiçoado. E aí a terra passou, Gênesis 3 em diante, a produzir espinhos e abrolhos. Junto com e até já falei do trigo e o joio. E juntamente com a árvore frutífera, agora eu vou perguntar do Rainer, que o Rainer sofre lá no sentido dele, sofre no bom sentido, tá? Eu até gosto. Mas qual é o que cresce mais rápido, Rainer? É o mato, a erva danina ou é as fruteiras? Tá vendo? Agora aprenda uma coisa. Esse pastor aqui tem. Eu acho que vou pedir para a Poliana cortar de novo, que eu vou me auto-elogiar. Já auto me engasguei, agora eu vou me auto-elogiar. Vou dar um conhecimento gerais. A célula desordenada, cancerígena, você vai dizer uma misericórdia bem forte, ela cresce mais rápido que a célula boa. A célula, você sabe que é um processo de meiose, já entrei na biologia, processo de meiose, e as células se multiplicam. Porém, as células cancerígenas, as células doentes, que é a mesma coisa do espinhos e abrolhos, eles se reproduzem muito mais rápido. Por isso que a pessoa, quando recebe um câncer, né, espero que nunca aconteça na sua vida, diga amém. Mas ele começa a se reproduzir numa velocidade astronômica. Se você não cuidar, não trabalhar, daqui a pouco você está tudo. Você não. A pessoa que acometida de câncer está toda contaminada.
porque a célula cancerígena, assim como o mato, os espinhos, cresce mais e Deus tem mais. Mas você está aqui hoje para fazer a diferença. Você até entendeu por que essa moleza, por que essa preguiça, por que você não quer pregar o evangelho, mas eu quero que você saia daqui hoje. Entre outras coisas, essa ministração é para você sair daqui sacudido. Você não é da geração que retrocede, você é da geração que avança. Você tem que fazer a diferença. Você foi chamado aqui por Deus para fazer a diferença. Chega de crente paralisado, na bicicleta que para, cai. Você precisa avançar, você precisa acelerar, você precisa correr. No Evangelho você precisa ter prazer na palavra, pregar o Evangelho. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3:1, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Você precisa pregar o Evangelho todo dia. Quando você tiver oportunidade, pregue a palavra, ganhe as pessoas para Jesus, porque todos os dias as pessoas vão para o inferno, e você já aprendeu hoje que o espinho, o abrolho, as ervas daninhas e as células cancerígenas crescem mais rápido que a célula normal, a célula. Vamos lá, avançar. Olha, amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, próprias da salvação. Então, o autor aos Hebreus está falando de um crente meia-boca, crente Raimundo, que nem é crente, vai para o inferno, mas ele diz, mas você, diga mais eu, você não são como eles. O que está destinado para você é a salvação, mas como é que você vai detectar se você tem a salvação? Pela ação. Diga assim para o irmão soldado, toque com carinho no irmão soldado e diz assim, você conhece a boa árvore pelos seus frutos. A sua boa árvore está dando bons frutos? Agora não espere a resposta. Porque você não está. Cuidado. Porque ele diz que você é da geração, você pelas suas obras. Tiago foi confrontado, né? Tiago confronta a gente. Diz assim, a fé sem obra é morte. Mostra-me a tua fé e pelas obras eu mostro eu acho que a salvação nem seria. Mas a fé sem obra é morte. Você diz que é crente, você até se gaba, você fala muito, fale menos e proceda mais. Deixe que as pessoas vejam pelo teu testemunho, pelo teu proceder. Que não tenha vazio, lacunas. Você sabe, você quer saber por que o ministério de Jesus era tão forte? Você quer saber? Diga amém. Vou dar a receita hoje. É porque não tinha contradição do que Jesus falava, pregava bonito, pregava bem, pregava. Mas ele pregava com autoridade. O discurso do homem era a vida. Vivia e discursava, vivia o que falava o que vivia. Você é assim? Agora você fala muito, é muito gogó, como diz tô brincando muito hoje, como diz o Tite, né? Tite disse para o Filipão, fala muito, só o pessoal do futebol vão lembrando, fala muito. Então você fala muito também? Proceda. Deixe que as pessoas vejam seu trabalho, você fazendo a obra, porque você que é conhecido como salvo é pelas suas obras. Vamos lá, está acabando. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Olha só! A Bíblia diz que Deus não é injusto. Deus vê tudo. Muito pelo contrário, Deus é justo. Ele vê todas as coisas. Ele vê o teu trabalho que tu faz. Junto a quem? Aos santos. A Bíblia diz assim para a sua edificação. Gálatas 6:10. Enquanto temos oportunidade, façamos
o bem a todos. Então você deve fazer o bem a todos. Aí vira, mas especialmente aos domésticos da fé. Então Deus vê a sua boa obra, vê, mas Ele vê mais quando você faz para o irmão crente. Você tem ajudado os irmãos crentes, você não é ajudado só financeiramente não. Quando a gente fala em ajudar, a pessoa só quer, comprei uma botija de gás, que não tinha. Se for isso também. Mas muitas vezes é uma oração, uma palavra amiga, é uma palavra de destino, é uma palavra de encorajamento. A vida da pessoa está destruída, está arrebentada. E é naquele momento que você chega, levanta a pessoa, levanta o caído, o abatido, você ora, você prega, você diz, você ainda está no melhor lugar. Olha, essa situação é só uma fase, isso é só uma tempestade. Aí você cita a Bíblia, o choro pode durar o quê? Mas a alegria vem. Então você diz, eu quero profetizar luz, eu quero profetizar dia na tua vida, vai amanhecer. Aí se você estiver muito empolgado, né, Renato? Aí você canta aquela, nunca houve noite, como é que é, Renato? Nunca houve noite que pôde impedir o nascer do sol. Você pega e canta essa música, porque o sol vai nascer e vai brilhar na vida daquela pessoa. Mas é você que tem que ser esse instrumento. É você. Já foi todos? 11. Faltam 11 agora? É. Então, quando eu terminar, se eu esquecer, você diga assim, pastor, o que tem a ver com os anjos? Você me diz, por favor, tá? Me pergunte, para me fechar a conclusão. Vai. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Essa esperança do grego é salvação, tá? Para que todo tenha. Você precisa ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Então não é fazer um pouco e desistir, não. É ser firme, constante e sempre abundante no Senhor, porque no Senhor o teu trabalho não é em vão. E você vai receber a salvação quando você for um crente irresistível. Você não é da geração que retrocede, você é da geração que avança e avança para a vitória, para a conquista. Mas quando? Sempre, todo dia, você tem que conquistar, você tem que avançar, você tem que subir mais um degrau. É de glória em glória, é de degrau em degrau, mas é sempre constante, abundante no Senhor. É isso que Deus quer de você. É aquele crente ioiô. Uma hora está para cima, lá em cima, ioiô. Outra hora está lá para baixo. Sobe e desce. Meu irmão, você não é ioiô. O pessoal aqui mais novo não sabe nem o ioiô. Só o da antiga. O ioiô era um brinquedinho que balançava. Era legal. Então você não é crente ioiô. Você nasceu para estar por cima e nunca por baixo. É isso. Vamos lá, o 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Essa palavra aí, na minha está indolente. O que é indolente? A palavra bonita para ser preguiçoso. Deixe de ser preguiçoso. O autor de Hebreus está pegando pesado. Deixe de ser preguiçoso. Tá? Indolente. O autor da Bíblia sempre vai se permitindo. Algumas traduções aí, se você estiver acompanhando. Não sei se o Renato está postando aí, Renato. Está indolente ou está? Oi? Negligente. Mas a grega é indolente. E a tradução é preguiçoso. Deus não quer preguiçoso na sua obra, meu. Você tem que trabalhar. Bem-vindo ao trabalho. Aí você diz, pastor, Roberto, mas aqui na base 14, eu estou ocioso. Está ocioso porque você quer. Se você quiser trabalhar, venha me pergunte. Fale com a pastora Cleiton, ela não vai dar um trabalho. Na hora de trabalhar, a obra tem vaga. Cheio de vaga aqui no ministério. Mas acabou, né, Ivan?
Então, qual foi a palavra que eu pedi para você me perguntar? Eu já sei, mas qual foi? Sobre os anjos. Anjos. Agora diga anjos e diga mortos. Você sabia? Qualquer dia eu prego para você, tá? Você sabia que os anjos e os mortos quiseram pregar o evangelho? Você sabia? Diga amém. Sabe o que Deus disse para eles? Não. Quem é que tem que pregar o evangelho? Você. Eu. Os anjos quiseram pregar o evangelho. Deus disse não. Os mortos quiseram pregar o evangelho. Deus disse não. Quem é que tem que pregar o evangelho? Eu e você. Temos que pregar. Coube ao homem. Cristo conta com você para expandir, o reino crescer, para prosperar, para muito todo dia, pela sua indolência, as pessoas vão para o inferno. Mas Deus não fez o inferno. O inferno Deus fez para o diabo e os demônios. E o céu Ele fez para nós e seus anjos. Mas todo dia, gente vai para o inferno por minha culpa e por sua culpa. E o que ele diz? Agora eu estou concluindo. Diga assim, agora ele está concluindo. O Ezequiel está aí? Ezequiel é o marido da Adriane, está aí? Vou citar Ezequiel aí. Ele diz assim, toda vez que eu disser para a atalaia pregar, estou dizendo com as minhas palavras, para fazer, pregar a palavra, e ele for, e aquela pessoa for para o inferno, eu não vou requerer das mãos deles, olha que palavra forte, eu não vou requerer da mão dele o sangue, mas todas as vezes que eu disser para a atalaia pregar, e ele não for, eu vou requerer da mão dele o sangue daquela pessoa que foi para mim. Deus, à luz de Ezequiel, Deus vai cobrar de ti o sangue das pessoas que foram para o inferno, porque ele já mandou há 2000 anos atrás. Estou acabando agora mesmo, a conclusão para valer. Há 2000 anos atrás ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo já te ordenou, Cristo já te mandou há 2000 anos atrás, e você não vai. Ele diz que ele pode requerer, está lá em Ezequiel. Depois pesquisa em casa. Ele vai requerer o sangue da pessoa que vai para o inferno quando ele mandar você pregar e você não pregar. Vai ficando em pé. A palavra foi dura hoje, né? Vai ficando em pé. Vamos orar pela palavra. É dura, mas é palavra de Deus. Tá? Na próxima eu vou pregar uma palavra mais adocicada. Vou pegar mais um mamãozinho com açúcar. Vou pegar sobre Melquisedeque. Não falte que você vai ver que palavra, que inclusive essa palavra de Melquisedeque, o autor Eusebio segurou porque disse que eles não estavam preparados para receber essa palavra. Aí ele exortou, por isso que veio essa exortação pesada. Aí chega no 7, ele prega sobre Melquisedeque. Como eu já lhe exortei, eu creio que você já está preparado para ouvir sobre Melquisedeque. Mas saia dos fundamentos, do alicerce lá, que foi citado, tão bem lido pelo Igor. Pai, esta é a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra, ela é martelo que tritura rocha. A tua palavra é martelo que destrói a penha. Meu Deus, rapaz, a tua palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o que te apraz. E o que te apraz é a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Aprove o Senhor selecionar, trazer essas pessoas hoje aqui, esses discípulos que me ouvem, para ouvir essa palavra, que foi dura, foi. Mas eu oro para que essa palavra, que é a boa semente, ela entre como flecha polida no coração desses discípulos. E ao tempo certo, no tempo de Deus, essa boa semente venha germinar e venha dar frutos a 30, 60 e 100 por um. E que cada um saia daqui desafiado, debaixo de uma grande introspecção. Saia daqui pensativo. Meu Deus, o que eu estou fazendo?
eu estou fazendo a tua obra, eu estou pregando a tua palavra, eu estou levando o teu evangelho, eu estou cumprindo o ID de Jesus. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Se eu sou aquele crente que acha que não tem capacidade, se eu sou aquele, e lá em Lucas diz, quando eu mandar, vá, porque sou eu, pelo meu Espírito, que eu vou colocar a palavra na tua boca. O segredo é você ir, porque quem coloca a palavra é Deus através do Espírito Santo. Mas vá e pregue o Evangelho a toda criatura, porque aquele que semeia chorando, andando e chorando, semeando a boa semente, voltará com seus molhos cheios, alegre e com seus frutos na mão. Assim eu profetizo na tua vida. Que Deus te abençoe nesta noite. Uma reflexão. Tu sai daquele desafiado, pensativo. Medite nessa palavra. Foi Hebreus capítulo 6, de 1 a 12. Escute novamente no YouTube e você medite e diz: qual é a parte que me cabe? E cada um receba a parte que lhe cabe. Eu te abençoo hoje com a salvação. Eu declaro que você pertence à igreja invisível, à igreja triunfante, que vai um dia triunfar e vai subir diante de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho, e eu te abençoo em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Se você crê e recebe, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu não estou vagado, A igreja canta com Jesus. no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo.